Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Enquanto uns saem, vamos nos levantar e vamos nos achegar um pouquinho mais para frente. Bom dia, irmão Adi. Amém. Manhã linda que Deus preparou, né? Que dia lindo. Eu vou te convidar a fechar seus olhos, abaixar sua cabeça. Vamos preparar esse ambiente para nós aprendermos um pouco mais de Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar e te bendizer, Senhor, nesta manhã. Nós queremos te agradecer, meu Deus, pelo privilégio de estar na tua casa, pelo presente lindo que o Senhor nos deu neste dia, um dia tão lindo, tão especial. Hoje é dia de festa, hoje nós celebramos a Ti, Senhor. E aqui mais uma vez nós vamos tirar um tempo para estudar a Tua palavra. Venha ministrar em nós, ó Espírito Santo de Deus. Necessitamos da Tua capacitação. Precisamos entender aquilo que estudamos. Precisamos colocar em prática aquilo que aprendemos da palavra do Senhor. Por isso, ó Senhor, manifesta o Teu poder e a Tua glória no nosso meio nesta manhã. E que sejamos impactados pela Tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor, e trabalha em nós. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós estamos indo estudar a quarta lição deste tema, né? 30 anos que impactaram o mundo. E vimos aí, né, nas lições passadas, os discípulos aguardando, obedecendo uma ordenança de Jesus, aguardando ali o mover do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo, e isso acontece, né, no dia de Pentecoste. E agora nós vamos estudar o capítulo 3 e 4, aonde nós vamos ver o agir, os sinais, os milagres que esses discípulos vão fazer, e o que vai acontecer na vida deles após estes sinais. Grandes coisas nós vimos até aqui, né? Movidos pelo Espírito Santo de Deus. E agora não vai ser diferente. O título da nossa lição é o início da perseguição. Eu gostaria de começar a nossa aula fazendo uma pergunta para vocês. Que tipo de dificuldade a igreja atual tem enfrentado para desenvolver o ministério da pregação do Evangelho? A igreja atual sofre perseguição? A igreja nos dias de hoje sofre? São perseguições como a da igreja perseguida? Depende, né, Rita? Depende de onde ela está inserida. No Ocidente, nós não temos este problema, mas no Oriente nós sabemos. Na Ásia, né, nós sabemos que existem ainda lugares que a igreja perseguida sofre os mesmos problemas e até piores, se nós formos listar aqui, não é? Naquela lista da igreja perseguida, nós temos a Coreia do Norte ali no topo daquela lista, em que ela mata, ela escraviza, né, o cristão, ela prega que o cristianismo é veneno, né? Então ali há um massacre mesmo. E naquela lista se segue alguns outros países que perseguem. Mas quais os tipos de dificuldades que nós, vamos dizer, no Brasil, quais os tipos de dificuldade que a igreja no Brasil sofre? Que ela enfrenta, na verdade, né? Para desenvolver o seu ministério. De descrédito. Falsos mestres, né? Tem muito pregador hoje que está querendo dizer aquilo que o povo quer ouvir,
né? E não o que o povo precisa. Que mais? Excesso de liberdade, heresias, né, pregadas no púlpito de Deus, né? Hoje, muitas das vezes, a igreja fala de poder, mas está desprovida dele. Não é isso que nós vimos nesse contexto, né, cristão dos dias de hoje, no Brasil, né? Nós estamos falando dessa igreja, né, uma frieza espiritual. E isso, irmãos, tem sido assim algo difícil para vencer. Tem esfriado a muitos, tem levado a muitos a desistirem de congregar, né? E tem que ser uma preocupação pontuada mesmo da igreja. Tem que ser algo assim, pensado. E na igreja primitiva, nós vamos ver com eles, estudando hoje o capítulo 3 e 4, alguns princípios, algumas verdades que nos orientam, que nos norteiam, mesmo nós vivendo um contexto diferente do deles, mas os princípios são os mesmos e as dificuldades, porque o nosso inimigo não mudou, irmãos? O inimigo da igreja é o mesmo, né? As armas dele também. Então, hoje nós vamos aprender com esta igreja, né? A igreja primitiva demonstrava amor pelos que sofriam, firmeza para os que causavam o sofrimento e honra ao nome soberano de Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei, por meio de quê, irmãos? De uma pregação e de um estilo de vida. O que acontece muito nos nossos dias é que a nossa pregação está muito longe da maneira como nós vivemos, não é? Nossa fala, entre a nossa fala e os nossos atos, tem um abismo muito grande. E aí é que está o problema. É necessário haver coerência. Aquilo que eu prego tem que ser aquilo que eu vivo. Amém? Abra sua Bíblia então no livro de Atos, no capítulo 3. Nós vamos estar lendo dos versículos 1 ao 19. Eu vou pedir ao irmão Adir para fazer essa leitura para nós, por favor. E Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona. Era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediram que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fixando os olhos dele, disse: olha para nós. Ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, andou, entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola na porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro que lhe acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado, a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por a nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregaste perante a face de Pilatos, negaste
e tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pedis que vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunha. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este, que vedes e conheceis, e a fé que por ele deu a este na presença de todos vós, está perfeita saudade. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus deu assim, cumpriu, já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado que Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós vimos uma série de acontecimentos registrados aí. Primeiro deles, um coxo de nascença foi curado, não é? Pedro prega a multidão. O conselho leva os apóstolos a julgamento. E a igreja ora. Nós vamos ver em cada um desses acontecimentos algumas verdades, alguns princípios para a minha vida e para a sua vida. Primeiro deles, um coxo de nascença é curado. 5 verdades nós podemos estabelecer neste relato a respeito dos apóstolos. A primeira delas, eles tinham uma vida comprometida com o que, irmãos? Com a oração. Com a oração. O texto diz que este milagre aconteceu quando eles estavam indo ao templo orar. É interessante se nós observarmos, porque estes homens, desde o princípio que nós temos estudado sobre os apóstolos, nós temos visto o quanto tempo eles passavam reunidos orando. Esses homens entenderam que nós vencemos as lutas e as dificuldades através da oração, através de uma vida de oração. E aqui é o que eles estavam indo fazer. Eles estavam indo orar. E foi assim, se nós olharmos na Bíblia, em vários trechos da Bíblia, né? Se nós olharmos lá em 2 Crônicas capítulo 20, Josafá venceu suas lutas de que forma, irmãos? Orando. Ele conclama o povo a orar. Ezequias no capítulo 29 de 2 Crônicas, o que Ezequias faz de tão excepcional, irmãos, no reino de Judá? Restabelece o culto a Deus e a prática da oração. Depois nós vamos encontrar Neemias lá no capítulo 1, quando recebe a notícia de como se encontrava sua terra natal. O que Neemias faz? Ora. Abre aí, irmãos, capítulo 1 de Neemias. Essa oração de Neemias, ela é linda. No versículo 5, Neemias diz assim ao Senhor: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite. Essa oração era constante, perseverante, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Eu vejo nessa oração um modelo para nós orarmos a respeito do nosso país, não é? Às vezes nós olhamos para a nossa realidade política e econômica e nós culpamos todo mundo, menos a nós, né? Menos a nós mesmos.
mas nós entendemos, quando lemos Neemias, que nós também temos a nossa parcela de responsabilidade com esta situação. Amém? Que esta oração seja um modelo. Eu creio no poder, no derramar deste poder de cura, do milagre. Hoje nós, aqui, não vemos de maneira tão instantânea, porque nós temos acesso a instrumentos de Deus que fazem este milagre acontecer. Mas em regiões inóspitas, que não tem nenhum acesso, os milagres, como registrados aqui, acontecem também. É o mover e o agir de Deus, irmãos. Não mudou em nada, e nós vamos ver na lição de hoje. E o segredo para este agir e para este mover é da oração. Eu vou usar um testemunho, irmãos, eu gosto muito disso. O Leandro, acena aí com a mão, Leandro, por favor. O Leandro recebeu um milagre ou não, Leandro? Recebeu. O Leandro recebeu um diagnóstico há pouco tempo atrás, muito sério e muito duro, para um homem novo, pai de família, pai de uma criança pequena. E esse diagnóstico não foi brinquedo, não. Mas Deus direcionou de uma tal forma que os médicos conseguiram descobrir o que estavam causando mal. E ele vai para uma cirurgia no coração. Que dia que foi a cirurgia, Leandro? Quarta-feira. Irmãos, Leandro está aqui hoje. Isso é milagre ou não? Nós estamos falando do mover de Deus. Isso é cuidado de Deus, não é? Deus honrando, Deus cuidando, e Deus trabalha. E Deus trabalha. Nós temos que ser capazes de reconhecer o agir de Deus e tirar do meio da igreja a incredulidade. Porque nós vivemos hoje uma época muito racional, por isso vivemos essa frieza espiritual. Tudo nós queremos racionalizar, tudo nós queremos explicar, e nem tudo tem explicação. Uma coisa que eu aprendi muito nova: milagre não se explica. Milagre é milagre, e eu louvo a Deus por isso. E esses homens, eles tinham compromisso com a oração. O que mais esses homens tinham, irmãos? Eles tinham uma vida respaldada pelo exemplo. Quando nós lemos lá que eles são chamados pelo coxo, tem uma frase aqui que salta aos meus olhos, no versículo 4. Pedro e João falam para esse homem o que, irmãos? Olha para quem? Olha para nós. Oi, irmãos, hoje em dia a gente fala muito o quê? Olha para Jesus, mas não olha para mim, não. Olha para Jesus, mas não olha para o crente, não. Paulo fala para os coríntios: sejam meus imitadores, faça como eu faço. E isso é uma responsabilidade do crente. Quantos de nós podemos chegar para um outro, para um mundano, e falar para ele: olha para mim, olha para a minha vida, olha para a minha caminhada com Cristo. E esses dois homens olham e fitam nos olhos desse coxo e falam para ele: olha para nós. Hoje, como eu disse no início, há um grande abismo entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Que a aula de hoje seja um despertar para a sua vida. Não estamos em tempo de brincar de crente. Tem gente demais sedenta e necessitada do mover de Deus. E muitas das vezes o evangelho que ele vai ter acesso é o seu exemplo, é a sua vida diária. É isso que ele vai estar vendo e desejando para ele. E desejando para ele.
Uhum. Não é, não é. Até porque a Bíblia nos orienta que sem santidade, o que acontece sem santidade? Ninguém verá a Deus. E santidade, irmãos, envolve o quê? Minha postura, meu falar, meu agir, né? Santidade envolve muita coisa. Santidade não é só vir à igreja, mas principalmente o que se faz daquela porta para fora, né? Então nós entendemos, a Rita falou uma coisa muito séria, há uma linha muito tênue, né? Em que é santo e que é profano. Por isso a necessidade de estudarmos a palavra de Deus, essa palavra que confronta, né? Essa palavra que nos chama a verdade, né? Esses homens, eles tinham uma vida respaldada pelo exemplo, e eles tinham uma vida com evidência de poder. No versículo 6 eles dizem: não possuo nem ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Eu fico maravilhada com essa autoridade. Esse mendigo, ele queria o quê, irmãos? Uma esmola, uma moeda. A palavra de Deus nos fala que esse homem vivia ali há 40 anos. Ele era desde quando nasceu assim. E ali ele estava pedindo só um alimento. E naquele dia ele recebe o quê? Pernas novas. Uma vida nova. Uma história nova. Quem viveu 40 anos dependendo, mendigando, né? Necessitado, agora já caminhava pelas suas próprias pernas. Agora ele tinha um outro sentido, ele tinha uma outra direção. E eu fico maravilhada, porque assim, o reino de Deus não consiste só em palavras, ele consiste também em poder, em poder. Irmãos, uma palavra que não transforma, que não impacta, que não causa mudança, ela é morta. Ela é morta. Nós necessitamos de experimentar esse sobrenatural de Deus na nossa vida diária. Eu não sei você, eu já compartilhei algumas vezes aqui, essa é a minha oração todos os dias. Eu sou carente do sobrenatural de Deus na minha vida, porque o que é natural, irmãos, eu mesma faço. Aquilo que está ao meu alcance, eu mesmo faço. Agora, nós sabemos que lidamos com situações onde há necessidade de uma intervenção do Senhor ao nosso favor. E essa intervenção, nós temos que buscar dela. Nós precisamos ter o objetivo de provocar mudanças, né? Nós temos que ter esta consciência de sermos transformados. Vir para a igreja, estar na igreja, estar entre os irmãos é bom demais, é maravilhoso. Mas é o suficiente? Não. Não é só isso. É necessário mudança. E estes homens, eles tinham isso na vida deles. Eles buscavam isso. Eles buscavam isso. Eles tinham também uma vida cheia de compaixão. É interessante que esses homens estavam indo para a igreja, né? Eles estavam indo para o templo. E no meio do caminho eles se deparam com esta situação. Oh, irmãos, muitos de nós poderíamos ter passado por este homem e dito para ele assim: ô meu querido, eu não tenho nada para te dar hoje não, mas eu vou orar por você lá na igreja, tá? Eu vou lembrar de você nas minhas orações. Que evangelho é esse? Que impacto teria causado na vida deste homem? Nenhum. Tem muita gente zelosa demais.
Ah, tem um preço a ser pago, tem um preço a ser pago, né? Isso nós sabemos, né? Isso é nítido. Para ter uma vida de santificação tem um preço a ser pago, tem renúncias aí a serem feitas, não é? Mas estes homens aqui deixaram o zelo, a religiosidade, né? Deixaram estes princípios, porque o judeu tinha esse costume de tanto em tantas horas orar. Aquela hora era a hora de orar, não era a hora de pregar, não era a hora de, né? Mas eles foram impactados com uma vida transformada por Jesus. E aqui eles param e eles olham para aquele homem, movidos de compaixão. E aquela história muda naquele momento. Quantos de nós aqui dentro da igreja, irmãos, vivemos uma experiência dessa no passado? Estávamos angustiados, estávamos leprosos no pecado, paralisados pelas dificuldades, e alguém passou e olhou para nós. E alguém nos olhou e disse: meu querido, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Vão para a igreja comigo. Vão orar comigo. Eu creio num Jesus que muda a sua história, não é não, Marcinha? É nesse Jesus que eu creio. Eu creio num Jesus que transforma, que alcança, que muda a circunstância da vida do homem. E foi isso que Pedro e João fizeram por este coxo. E ali esse coxo entra num estado de êxtase. Eu posso até imaginar o tipo de emoção que circundou aquela situação ali, né? Aquele homem gritando, porque a Bíblia diz, né, que ele ficou, para e pensa, não é? Ele ficou maravilhado e ele gritava: glória a Deus, aleluia, né? E ele pulava, e ele mostrava que as perninhas dele estavam fortes. E o povo que já tinha visto aquele homem durante 40 anos, sabia quem ele era, ficou apavorado, ficou assustado. E a quinta verdade que nós vemos na vida desses apóstolos: eles viram um milagre irrefutável. O versículo 9 e 10 diz que viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Irmãos, esse milagre, ele foi público. Ele foi para todo mundo ver. Ali começam os sinais de Jesus, do Espírito Santo, desse revestimento atuando na vida desses apóstolos. Ali não tinha como negar que este homem tinha sido curado. Mas o que é que acontece ali? Quando esse homem começa a testemunhar: eu fui curado, foi Deus que me curou, foi Jesus que me curou, não é? Pedro tem uma atitude maravilhosa. Pedro desvia o olhar do milagre e chama o olhar para quem, irmãos? Para Jesus. Pedro não perde a oportunidade para pregar a multidão. A primeira pregação de Pedro foi lá depois de Pentecostes. Quantas pessoas aceitaram Jesus naquela pregação? 3.000. 3.000 de cara. Agora Pedro vai falar, né, de quem é Jesus. Ele muda, ele aproveita essa oportunidade para chamar a atenção do poder que há no nome de Jesus. Hoje, o que nós vemos muito são pessoas querendo chamar a atenção para si, para si. Não, eu prego demais. Não, quando eu prego, todo mundo gosta. Não, quando eu canto, então. Quando eu canto, o céu abre. E aí a glória ao nome de Jesus vai ficando de lado. Vai ficando de lado. Isso que aconteceu mesmo, jovem, estava indo para essa igreja e pregou, e aí começaram a elogiar ele. Aí chegou perto do pastor, estava saindo, está vendo? Estão me elogiando. Realmente eu preguei muito bem. Ele falou assim: eu me
É assim mesmo. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa vaidade, né, irmão Adi? Nós temos que ter muito cuidado com o nosso ego, com o nosso eu. Mas aqui o que nós vemos é este homem cheio da autoridade, revestido de poder. Ele usa aquele milagre para quê, irmãos? Para ministrar aquela multidão. E ali, se você olhar no versículo 1, a partir do versículo 11, fala assim: e apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito. Eu imagino que essa notícia, assim, ela foi igual rastilho de pólvora naquela cidade. E veio todo mundo para a rua para saber o que havia acontecido. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? O que Pedro estava dizendo? Jesus andou por aqui, Jesus curou coxo, Jesus curou leproso, Jesus fez morto ressuscitar, Jesus fez cego enxergar, Jesus fez tanta coisa. Por que vocês estão maravilhados com isso? Não é? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes. Aí ele começa. Ele usou este momento, irmãos, de maneira sábia. Usou este assunto para evangelizar. E neste discurso, sabe quantos aceitaram Jesus? 2.000. E aí acontece algo muito interessante, porque isso faz parte, né, da igreja, né? Quando o negócio está indo bem, quando você está ganhando almas, quando a igreja está crescendo, o que acontece? Acontece a perseguição, acontece os levantes, né? E isso não foi diferente ali. O conselho leva os apóstolos a julgamento. Estes homens, né, a Bíblia diz que eles eram saduceus, sacerdotes, anciãos, toda a autoridade judaica, né, que formava esse sinédrio, num total de 70 homens, passa a mão neles e os leva para a prisão. A primeira de muitas. A primeira prisão dos apóstolos. Leva-os para a prisão e ali eles vão passar a noite. Né? Olha no capítulo 4, versículo 1. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos, lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte. Eles passaram a noite presos, e esse sinédrio, eu imagino que passou a noite pensando: o que nós vamos fazer com os dois? O que nós vamos fazer com eles? Irmãos, uma igreja cheia do poder de Deus, ela pode esperar oposição do mundo? Pode. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela enfrenta que tipos de lutas? Resistência, mas uma das principais dela, que é muito inerente a essa carne, né, caída, é a inveja. O que estes homens sofreram foi a inveja. Os líderes ficaram ressentidos por aquilo que eles ensinavam, por aquilo que eles anunciavam. Eles ficaram assim, amargurados com aquilo. E não havia como eles fugirem do fato, porque aquilo havia acontecido, aquilo havia sido testemunhado, aquele milagre era irrefutável, não havia como negar. E eles se deparam com uma situação de: como nós vamos fazer para esses dois se calarem? O que nós vamos fazer para que eles calem a boca?
parem de falar desse Jesus. A primeira atitude que eles tomam, leva para a prisão. Porque lá na prisão, eles vão parar e pensar um pouquinho o que pode acontecer com eles se eles continuarem assim, não é? Eles se viram ameaçados. Eu vou mostrar para eles quem é que manda, quem é que tem o poder. Mas lendo a palavra de Deus, o que nós vemos é que esse tiro saiu pela culatra. Porque enquanto estes homens estavam presos, a igreja orava. A igreja orava. E o povo se juntava, porque o povo queria aquilo para eles. Eles queriam experimentar. Essa igreja, ela chamava para perto. As pessoas queriam estar nesta igreja, queriam fazer parte deste grupo. Elas queriam experimentar o que estas pessoas experimentavam. E o inimigo pensou que iria intimidá-los com esta prisão. Quando nós olhamos para os dias de hoje, quantas vezes nos sentimos intimidados? Às vezes por uma palavra contrária, às vezes por um pensamento, por uma atitude, coisas tão pequenas e que têm feito tantos de nós nos calarem, seja na família, seja no trabalho. Se tiver que correr risco de prisão, então aí esquece. Aí que acabou, não é? Mas quando nós olhamos para os relatos que a gente recebe da igreja perseguida, daquele povo morrendo queimado na África, e quanto mais eles matam, mais gente converte. Quanto mais morre, mais converte. Nós vemos as regiões onde a igreja tem sido perseguida, afinco. Eu estava lendo um relato sobre a Coreia do Norte. Eu particularmente, na minha ignorância, eu acreditava que lá não existia nenhum cristão. Nenhum. E a revista Portas Abertas mandou, como manda, sempre os relatos das igrejas, como está acontecendo, o que está acontecendo em cada um país desse. Na Coreia do Norte, por incrível que pareça, tem acho que 300 mil cristãos escondidos. Eu fiquei pensando, meu Deus, que coisa mais linda. E a gente pensar que não tem ninguém no lugar daquele. Então, o que nós vemos é que quanto mais se persegue, mais ela cresce. Mais ela cresce. E esses irmãos, esse Sinédrio, ele queria acabar com aquilo. Ele leva os homens presos. A prisão não intimidou nenhum deles, pelo contrário, os encheu de mais coragem. E aí vem a confusão dos adversários. No dia seguinte, lá no versículo 5, e aconteceu no dia seguinte reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas. E Anás, o sumo sacerdote, Caifás e João e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Eu amo essa pergunta. Eles entenderam muito bem que tinha um nome ali, que havia um nome acima de todos os outros nomes. Um nome aonde todo mundo tem que se curvar. Um nome que todo mundo tem que reconhecer que nele há poder. E a pergunta é bem clara assim: com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso? Esses apóstolos tiveram medo, irmãos? Eles foram logo falando. É o Jesus Cristo, aquele que vocês crucificaram, aquele que ressuscitou. É Ele que tem poder, é Ele que é o Filho de Deus. E ali eles começam. E eles começam a dizer: para com essa falação, para com isso, calem a boca. Nós não queremos saber disso não. E eu vou te avisar logo, isso aqui, olha, é só o princípio.
É só para vocês terem uma ideia do que nós somos capazes de fazer, se vocês continuarem falando isso. Mas no versículo 20, Pedro e João falam para o Sinédrio: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Ô irmãos, vamos falar para nós aqui. Para nós. A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 12, que a boca fala do que o coração está cheio. Quando nós estamos cheios de Deus, cheios da graça, transbordando, nós falamos de outra coisa, Cláudia? Não conseguimos. O nosso desejo é só falar daquilo que Ele tem feito por nós, da maneira como Ele tem nos alcançado, do seu amor. Irmãos, por isso o que mais tem o crente é motivo para andar alegre, para andar feliz. Como nós cantamos aqui hoje pela manhã: se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. E eu continuo servindo a esse Deus, porque eu entendo que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Eu sei que Ele vê lá na frente e eu não consigo. Eu sei que Ele tem reservado para a minha vida o que é melhor. E é nisso que nós temos que nos alegrar. A nossa esperança. E estes homens não estavam em situação diferente, eles estavam debaixo de perseguição, debaixo de problema, mas eles estavam maravilhados com o que eles haviam experimentado ali. Eles estavam atônitos, eles estavam perplexos. Que coisa linda. Eles não esperavam justiça desse sinédrio. Eles sabiam quem eles eram os mesmos que haviam crucificado Jesus. Eles não esperavam nada deste julgamento ali, desse interrogatório. Mas por trás destes homens, enquanto eles estavam ali presos, havia uma igreja que orava. O versículo 23 do capítulo 4 nos fala assim: e solto eles foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Unânimes, eles levantaram a voz a Deus. Essa igreja que ora é uma igreja cheia do poder de Deus. Eu acho lindo porque quando Pedro e João, porque o sinédrio teve que soltá-los, não tinham como acusá-los, a população em alvoroço lá fora. O melhor a ser feito era libertá-los naquele momento. Quando Pedro e João saem da cadeia, eles vão direto para onde os discípulos estavam reunidos, aonde o povo estava reunido, que provavelmente era uma multidão ali junto, e eles contam o que o sinédrio havia dito a eles, as ameaças e tal e tal. Em nenhum momento nós vamos ler, se continuarmos lendo o capítulo 4, nós vamos ver essa igreja dizendo para estes apóstolos: eu acho que vocês deviam se calar, eu acho melhor a gente recuar agora, eu acho melhor a gente ficar quieto. Já tem 5.000 convertidos, não vamos mexer, não vamos cutucar a cobra não. Vamos ficar quietinho e vamos esperar para ver o que vai acontecer. Em nenhum momento essa igreja se colocou nesta posição. Sabe por quê, irmãos? Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, ela busca a companhia dos irmãos nos tempos de tribulação. Eu fico olhando o exemplo de Pedro e de João, né? Nós muitas das vezes não conseguimos entender que a igreja é o recurso que Deus providenciou para nos encorajar, que a igreja é o lugar aonde nós somos tratados, nós somos motivados. Quantas vezes chegamos à igreja desanimados, desacreditados, sem esperança, e uma palavra que é ministrada, um louvor que é ministrado, um abraço, um gesto,
vai de encontro ao nosso coração e ele é o suficiente para nos mover. Sabe, irmãos, hoje em dia, com essa frieza espiritual que se há aí fora, as pessoas têm se afastado muito das igrejas. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta manhã. Nós precisamos de Deus, não é verdade? Mas nós precisamos de gente também. Nós precisamos de gente. Nós somos pessoas relacionais. É necessidade vital do ser humano relacionar-se. Por isso, o Senhor criou a igreja, para que congregássemos, para que tivéssemos a oportunidade de estarmos uns com os outros. Coisa boa é um faltar e o outro sentir falta, não é? Coisa boa é chegar na igreja e dizer: que bom que eu te vi aqui. A irmã diz que ninguém cresce espiritualmente isolado. E não cresce mesmo, porque as experiências uns dos outros vão nos fortalecendo, né? Vão nos edificando. Cada testemunho que a gente ouve, cada experiência, ele tem uma finalidade, ele vai nos edificando. E esta igreja, irmãos, quando nós estamos nestes momentos de dificuldade, a hora é de buscar a igreja. Na sua aflição, na sua angústia, busque a igreja. Venha orar, venha congregar. Não deixe a tristeza te isolar. Essa igreja cheia do Espírito Santo, ela busca o Senhor Todo-Poderoso em oração. Olha lá na sua Bíblia, no capítulo 4, versículo 24. Eles começam a orar e eles dizem ao Senhor: Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo o que neles há. Que dissestes pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, como os gentios e os povos de Israel. É interessante nós olharmos que o nosso inimigo é assim. Na hora de destruir, ele faz aliança com o inimigo dele também. Quando ele cita que juntaram Herodes e Pôncio Pilatos, se você for estudar a história da época, Herodes e Pôncio Pilatos eram inimigos. Eles não se bicavam, não. Mas ali ficou um jogo de empurra. Né? Quem é que... Essa responsabilidade é sua. Não, essa é minha. Essa é sua. E ficou aquele jogo. E no final, crucificaram Jesus. Os judeus odiavam os gentios. Eles não se misturavam. Tinham os gentios como um povo imundo. Mas na hora de gritar lá, crucifica-o, quem é que estava junto ali gritando? Judeu e gentio. Judeu e gentio. Então, eles se juntam e ali começa essa oração mostrando para o Senhor, né, que ele, disso tudo, nada disso impediu o seu mover e o seu agir. O que eu aprendo, irmãos, com uma igreja que ora, que quando nós curvamos o nosso joelho diante de Deus, nós ficamos de pé diante dos homens, amém? É orando que nós nos fortalecemos, é orando que nós vencemos as nossas batalhas, é orando que nós superamos as nossas dificuldades. E aqui estes homens, essa igreja sabia a receita para vencer esta oposição. Essa igreja cheia do Espírito Santo de Deus, ela entendia que a maldade humana não frustra os desígnios de Deus. E essa verdade você tem que entender, irmãos. Muitas das vezes nós ouvimos pessoas dizer: ah, mas Deus não está vendo o que está acontecendo. Ah, mas Deus não vê isso, não vê aquilo.
Deus vê, Deus sabe. E a maldade do homem não frustra os desígnios de Deus. Essa orquestração do sinédrio para fazer calar os apóstolos serviu de quê, irmãos? De incentivo. Essa orquestração serviu de ímpeto para que eles continuassem pregando e fazendo aquilo que eles haviam sido chamados para fazer. Nós precisamos entender que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Nem a maldade humana frustra os soberanos planos divinos. Quando nós olhamos, a igreja hoje, quando nós vemos o que está acontecendo no mundo de hoje, tantos refugiados saindo dos seus países de origem, tanta gente abandonando casa, trabalho, tudo, correndo atrás da sua vida, para salvar a sua própria vida. Primeira coisa que nós precisamos entender, que refugiado não é imigrante. Imigrante é aquele que vai com as próprias pernas, escolheu mudar para ir viver em outro lugar. Refugiado não. Irmãos, eu tenho por mim que muito desses refugiados muçulmanos vai ser a primeira oportunidade de ter contato com um cristão, vai ser agora, chegando no Ocidente. E nós temos que estar prontos para isso, para demonstrar o nosso amor, para demonstrar aquele que faz a diferença em nós, ao invés de usarmos as mesmas estratégias e o mesmo discurso de repúdio que eles estão acostumados a usar. Nós temos que estar atentos ao que está acontecendo à nossa volta. Este momento aqui de perseguição foi um momento propício para a igreja sair de onde? De Jerusalém. Porque a perseguição vai ficar mais grossa. E aí o povo vai ter que se espalhar. E rapidinho, por isso 30 anos impactou o mundo. Porque em 10 anos, o mundo conhecido daquela época já tinha um crente lá. O mundo conhecido daquela época não podia mais dizer que não sabia quem era Jesus, que nunca tinha ouvido falar, porque tinha cristão espalhado para todo lado. E ali a igreja começou a explodir e a crescer com a graça de Deus. Então nós temos que ter em mente que muitas das circunstâncias que nós vivemos, que naquele momento nós não entendemos, que naquele momento a gente não sabe por que está passando, lá na frente nós vamos entender. Lá na frente o Senhor vai nos mostrar. Porque Deus, Ele é poderoso para usar as circunstâncias, independente de quais sejam. Não é verdade? Ele é poderoso para isso. E Ele tem poder naquela época e tem poder hoje. Hoje não é diferente. E essa igreja cheia do Espírito Santo, ela sabia que a maldade não iria frustrar. Outra coisa que essa igreja cheia do Espírito tinha, ela tinha uma expectativa da ação milagrosa de Deus no seu meio. Abre para mim, continua aí na Bíblia, com a Bíblia aberta, vamos ler o versículo 30. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Versículo 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam como, irmãos? Com ousadia a palavra de Deus. Esta igreja, ela entendia que se buscar, recebe, que se bater, a porta abre, que se pedir, vai ser dado. Essa igreja entendeu e a expectativa era essa. Eu gosto muito dessa palavra expectativa, porque ela tem uma verdade embutida aí que mexe com a nossa fé. Eu oro a Deus por um milagre,
Mas a minha expectativa é de milagre? A minha expectativa é essa. Eu creio que Deus pode fazer, mas qual é a minha expectativa? De que Ele vai fazer mesmo? Às vezes nós oramos, nós pedimos, mas nós não esperamos. A nossa expectativa não é de milagre. Nós ficamos receosos. Nós esperamos o milagre acontecer para depois testemunhar. Não é assim? Ninguém testemunha do milagre sem antes ele ter recebido, antes ele ter chegado. Por quê? Porque muitas das vezes as nossas expectativas impedem o agir de Deus. Porque eu creio que Deus é capaz, eu creio que Deus tem poder suficiente para isso, eu creio nisso tudo. Mas qual é a minha expectativa? Hoje, nos dias de hoje, nós tentamos justificar a aridez espiritual, criando mecanismos que dizem o tempo dos milagres passou. Não é assim? A gente ouve muita gente falando isso. Não, hoje esses milagres não acontecem hoje mais. Isso, irmãos, é algo muito sério para a nossa vida. Nós temos que estar todo o tempo entendendo que milagre acontece. Nós temos que estar todo o tempo questionando: Senhor, eu tenho orado pela cura dos enfermos? Senhor, eu tenho orado, eu tenho buscado pela conversão daqueles que muitos acham impossível converter? Senhor, eu tenho buscado o sobrenatural do Senhor para a minha vida? Isso é um questionamento que eu e você temos que ter. Porque se nós nos acomodarmos com esse racionalismo, nós vamos nos esfriar mesmo. Nós vamos achar que não existe milagre nos dias de hoje mais. Até porque muitas das vezes nós estabelecemos padrão de milagre, não é? Como no início da aula eu testemunhei a respeito do milagre do Leandro. Para muitos aqui vão pensar assim: isso não foi milagre não, porque teve a intervenção médica. Deus usa, né? Quando Ele quer fazer, Ele usa. Eu falo para vocês que eu, na minha pequenez, né, na minha ignorância, quando fala de cirurgia de coração, meu cabelo fica em pé. Porque eu acho que é algo delicado mesmo, né? E é necessário uma ação sobrenatural de Deus ali, né, Gorete? Para se ver o agir de Deus, né? E eu vou te dizer, todos os dias eu ouço testemunho de milagre. Todos os dias. E eu fico maravilhada, porque Deus tem agido. Que essa aridez saia de você, viu, meu irmão? Que você abra sua mente para experimentar o sobrenatural de Deus. Eu gosto muito. Olha que coisa linda, né? Isso para provar eu ainda faço. Eu sou o mesmo ontem, o hoje e amanhã. Eu trouxe para nós meditarmos uma frase de John Stott, que diz assim: não temos a liberdade de ditar a Deus o que Ele pode ou não fazer. E se hesitarmos diante de algumas evidências de sinais e prodígios, hoje em dia, precisamos conferir se não confinamos a Deus e a nós mesmos na prisão da descrença racionalista ocidental. Eu gostaria de deixar isso para você pensar. Pensar você e Deus. Como eu tenho crido em Deus? Eu tenho crido no milagre de Deus? Eu tenho entendido que o mesmo Deus que agiu na igreja primitiva, Ele age na igreja de hoje? Que Ele tem poder para fazer isto? Concluindo a nossa lição, certamente há elementos culturais e circunstanciais, fatos que são típicos do tempo da igreja primitiva, que não podem ser reproduzidos literalmente pelos crentes atuais. Que fatos eram esses, irmãos? A igreja primitiva, o povo se deslocava das suas aldeias.
né? Eles vinham se centralizar ali em Jerusalém, aonde estava acontecendo tudo. E eles não tinham morada, eles não tinham lugar para ficar, e ali eles foram ajudando uns aos outros, né? Acomodando aquele povo. Hoje a igreja vive este mesmo fato? Não. Acontece de alguém precisar de abrigo, de ajuda? Acontece, mas não da maneira que era, né? O fato, entretanto, é que a essência do que significa ser uma igreja saudável pode facilmente ser percebido e imitado por todos nós. Quando estudamos a maneira como a igreja reagiu aos desafios de seu tempo, devemos nos perguntar sobre a maneira saudável, como também nós devemos reagir aos desafios de nosso tempo. Irmãos, eu quero fechar fazendo uma pergunta. Qual é a maneira saudável que nós enfrentamos os desafios do nosso tempo? Com base no que nós estudamos hoje. Com oração, com união. União é resultado de quê, irmãos? Amor. Amor e concordância, né? É necessário a igreja de hoje, para vencer os problemas e as aflições e os desafios de hoje, ser reconhecida pelo amor. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé. Rita, você faz essa oração para nós? Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, meu Deus, porque quantos ensinamentos, meu Pai, que nós temos para o dia de hoje. Meu Deus, nós podemos vivenciar, Pai, os nossos irmãos, a vida que eles levavam na igreja primitiva, e podemos aplicar a nossa vida nesses dias. Meu Deus, precisamos orar muito a Ti, precisamos crer que o Senhor continua sendo Deus de milagres, que o Senhor continua operando nas vidas daqueles que Te querem, que querem buscar a Ti, que querem Te servir. Meu Deus, dependemos do Senhor como uma criança depende, Pai, dos Teus pais, dependemos de Ti nos mínimos detalhes, declaramos que sem Ti nós nada podemos fazer. Pai, aviva a nossa fé, meu Deus, resplandece o Teu rosto sobre nós, meu Deus, guia-nos pelo Teu Santo Espírito, mostra-nos, Senhor, meu Deus, como devemos agir, e não nos deixe inativos, ó Deus, diante da situação, meu Deus, que a Tua igreja tem vivido, diante dos problemas que cada um de nós temos vivido. Senhor, vai adiante de nós, porque se o Senhor não for adiante de nós, nós não queremos ir, nós não podemos ir, porque nós não temos força em nós mesmos, mas a nossa força está em o nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome. Abençoa-nos, ó Pai, neste dia, continua conosco, meu Pai, dá-nos o pão de cada dia, dá-nos a Tua bênção, dá-nos o óleo fresco, meu Deus, do alto da cabeça até a planta dos pés, fica conosco e nos cubra com Teu sangue, Jesus, livra-nos de todo mal e perdoa os nossos pecados, porque nós oramos a Ti em nome de Jesus, amém.